Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz de Jesus inunde, invada, transborde os nossos corações, não só pelo meu desejo que existe de forma grande, mas pelo poder sobrenatural do Espírito de Deus que está aqui, em nome de Jesus. Todos vocês são bem-vindos nessa manhã linda, nessa manhã abençoada. Muito provavelmente, que uma boa parte estão aqui e até chegarem aqui ainda cedo de manhã, talvez já tenham acontecido coisas inesperadas, né? A gente imagina que domingo vai acordar sem sono, acorda com sono, às vezes o alarme toca, a gente quer um pouco mais, acha que vai estar frio, põe uma roupa de frio, está calor, chega na igreja, a igreja está cheia, pega um lugar, mas o mais importante é que nós temos uma manhã única, onde Deus trouxe cada um de nós de uma forma especial, e em nome de Jesus Ele vai tratar com cada um de nós de uma forma única. Então vamos aproveitar esse momento único, alegre que Deus trouxe, para que a gente tenha a palavra dele, as orações que foram feitas e que ainda vão ser feitas, e um momento de consolo para aqueles que estão na luta, mas em especial um momento de salvação e de convicção de que nós somos passageiros aqui na terra e que a nossa vitória está no céu através de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém? Eu quero falar com vocês hoje, Mateus 5, eu vou abrir a Bíblia, vou explicar um pouco antes de ler o texto, para cada um de vocês. Já vou falar o tema que nós vamos ter hoje e algumas outras semanas. Nós vamos falar sobre a construção cristocêntrica. Nós vamos falar sobre o que a Bíblia, o que a palavra, o que Deus nos instrui através desse livro santo, dessas escrituras sagradas, para que a gente viva pessoalmente, na nossa família, na nossa sociedade, para ver aquilo que Jesus nos direciona a construir. Então, uma edificação cristocêntrica, e nós vamos balizar ela em contrapartida, e sempre falando na Bíblia, e não em exemplos fora, na palavra do Senhor, numa desconstrução religiosa. Isso nós precisamos muito hoje, mas na época de Jesus era assim. Então ele nos coloca exatamente a forma como nós temos que caminhar espiritualmente com base em Cristo, que é a rocha, essa edificação cristocêntrica, e em contrapartida, como nós temos que desconstruir uma religiosidade encrustada no ser humano, maligna muitas vezes, que nos enreda e que nos leva a encarar como se fossem coisas normais, mas que não são, e a palavra nos direciona a tudo isso. E eu quero ver com vocês 8 princípios que eles vão nos apontar, nos direcionar para a salvação, para a alegria eterna, para o céu, para a vida eterna, e 8 princípios em contrapartida que nos direcionam ou nos amostram, nos apontam para a perdição eterna, a ausência de Jesus, o inferno, a eternidade de sofrimento, e isso é a palavra de Deus ministrada e pregada em nossas vidas. Deus é bom, Deus é maravilhoso, não é porque existe o inferno, e o inferno existe, e a gente tem que falar isso porque parece que a religiosidade quer tirar a existência do inferno, mas Jesus é quem fala que existe, e isso vem desde o início da palavra, da Bíblia, e ele existe. Então a gente tem que ter noção que Deus é bom, e porque o inferno existe, não quer dizer que ele é mau, quer dizer que ele também é justo. E glória a Deus por isso, Serão 8 princípios, e esses 8 princípios vão ser muito provavelmente divididos em 4 ministrações. Então essa vai ser a primeira de 4. Essa primeira construção cristocêntrica, desconstrução religiosa, ela vai falar sobre nós como cidadãos do céu, como cidadãos desse céu, desse lugar perfeito que Deus preparou, sem ranger de dentes, com alegria, com paz, com amor espiritual e sobrenatural, que nós jamais entenderemos enquanto encarnados nesse corpo extremamente corruptível, ciumento,
invejoso, ganancioso, e que se a gente não reconhece isso e mata a nossa carne, nós vamos viver buscando o que o corpo quer, mas não é isso que Deus tem pra gente. Ele nos tem uma definição espiritual de eternidade e Ele nos dá condições para isso. Nós só precisamos entender e caminhar nesse sentido. Então essas 4 ministrações, elas vão ser feitas divididas. Por quê? Porque a minha função aqui é comunicar e conduzir, isso é o que Deus pôs na minha vida, as pessoas para o céu. Existem outras palavras de quarta e domingo também, nas vigílias, muitas vezes que elas vão ser talvez um pouco mais motivacionais, um pouco mais espirituais no sentido de oração, e isso tudo é importante. Mas essas 4, elas são divididas em 4 por quê? O texto que nós vamos ler, Mateus 5, 1 a 12, ele é um texto relativamente pequeno, mas a palavra do Senhor é muito rica, ela não pode ser minimizada. Já basta a sociedade que nos dilui completamente o poder do Evangelho e nos faz querer viver o poder da conquista, né? E o Evangelho não é conquista, o Evangelho ele é renúncia. Então a gente precisa desse tempo para entender a palavra, raciocinar, mastigar, discernir, aprender, interiorizar essa palavra. Então a gente vai falar para que a gente possa sair daqui alimentado de uma forma realmente sólida. E quem conhece a palavra, ele é livre. A liberdade que a palavra traz para a gente, ela é inigualável. Nós não somos dependentes de nenhum outro ser humano, nós temos acesso a Deus. A nossa oração é tão poderosa e faz tantos milagres quanto o irmão do lado. O que muitas vezes acontece é que nós não temos relacionamento e o irmão tem relacionamento. Então é tudo isso que a gente vai conversar, que a gente vai entender. Então agora, feita essa introdução, vamos ler Mateus 5, 1 até o 12. Se vocês puderem ler, abrir as Bíblias ou ler aqui no telão. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler na nova versão Almeida atualizada, mas você pode acompanhar na sua ou no telão, acho que vai ser a mesma. Sermão do Monte. Então Jesus, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, muito felizes demais, os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, submetido ao Teu poder e à Tua vontade, Pai, que nada que for humano prevaleça, mas aquilo que é do Teu Espírito, nós te damos liberdade, Pai, e abrimos o nosso coração para que entre e faça morada, e multiplique e frutifique, além dessas portões, além daqui de dentro, e que vá para fora, Pai, e nos faça, Senhor, propagadores da Tua palavra, dentro das Tuas verdades espirituais, em nome de Jesus, amém. Amém? É muito interessante a gente imaginar, o livro de Mateus, a gente lê o capítulo 5, e Mateus, ele, como a Bíblia, extremamente inspirada, perfeita, completa, espiritualmente falando, escrita
diversas pessoas, de diversas maneiras de pensar, diversas profissões, de diversos tempos. Ela se responde, ela se completa, ela é santa e ela é extremamente poderosa para aplicar na nossa vida. E a gente pega exemplificativamente o livro de Mateus, um judeu publicano, cobrador de impostos, mas que um olhar de Jesus, um simples olhar e um chamado fez com que ele abandonasse tudo, renunciasse para viver o que o Evangelho tinha para ele, e não existia melhor escolha para ele fazer. E depois ele retrata isso no livro dele, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho, as boas novas espirituais de Jesus. E na contextualidade e na perfeição e da beleza absurda da Bíblia, ele vem falar como judeu, e ele também na sua personalidade, na sua humanidade, apesar de inspirado espiritualmente, ele vem falar para o povo dele, para o povo que ele amava. E nós precisamos amar o nosso povo. A gente tem que ser pacificador, irmãos. A gente tem que amar o nosso povo. O nosso povo tem que amar um ao outro, independente do que as pessoas fazem. Deus nos determina e pede para que nós amemos, para que não o pecado, mas as pessoas. Ele fala para nós amarmos a todos, e nós precisamos ter amor em especial aos da casa, aos próximos, aos da família, ao nosso povo. E Mateus vai escrever para o povo dele, começa com a genealogia, mostrando que a raiz de Davi tem ali Jesus Cristo, e ele vem falando, e ele vem mostrando João Batista, que no Antigo Testamento existia a promessa do Messias, e que João Batista era a voz que clamava no deserto, e nós temos que ser crentes que hoje somos vozes que clamam no deserto, porque a palavra ela vem endossada, ela vem muita sobremesa, mas nós temos que clamar a voz, o anúncio do Salvador. Esse é o Evangelho, o anúncio da salvação, do céu, da vida eterna. Muitas outras coisas são adjacentes e vêm com isso, mas elas são as demais. Não é? Como fala em Mateus capítulo 6, a gente faz e coloca Deus em primeiro lugar, e as demais. Então Jesus é o principal, Deus é o principal, e ele vem falando sobre isso, e João Batista anuncia, e Jesus chega, João Batista batiza Jesus, e aí depois do batismo, no capítulo 4 de Mateus, Jesus vai para o deserto, e aí ele é tentado por 40 dias pelo Satanás, e ele tenta, assim como nós somos tentados diariamente por Satanás nas redes sociais, no trabalho, na escola, e Jesus foi tentado e ele venceu, e ele nos dá condições de vencer, e a palavra fala que ninguém é tentado além das suas próprias forças, mas junto com a tentação ele dá a saída alternativa, o poder para a gente ser livre disso. Então nós não temos desculpa de abandonarmos ou reclamarmos do Evangelho por causa das tentações, porque ele nos dá força suficiente para isso. E Jesus foi tentado, venceu as tentações, e logo depois, no final do capítulo 4, começo do 5, diz que Jesus saiu para pregar, ensinar e curar. Então a nossa missão aqui, e a nossa missão de crente, é pregar, ensinar e curar. Essa é a missão do crente, porque a gente tem que olhar para Jesus, e ele veio nos ensinar, pregar as boas novas e curar também. Então que seja uma manhã de cura no teu espírito, na tua alma, no teu físico, em nome de Jesus. Que seja em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que enquanto a gente fala aqui, muitas vezes ministra em cada um de vocês, e você pode estar numa manhã e receber uma cura e ir curado, e que seja assim, não porque de repente alguém orou, mas porque simplesmente isso está no seu coração, você tem orado, e hoje a cura é ministrada pelo Espírito Santo de Deus na sua alma, sabe? E a gente tem que crer nisso, e crer que o Evangelho é poder, e nos libertar, em especial hoje em dia, das doenças da alma, que não é o tema hoje, mas o Evangelho nos dá todo o direcionamento de vencer essa batalha. E aí Jesus chega ali no monte e vai trazer um sermão. Esse monte, não sabem ao certo aonde é, e esse sermão que é proferido ali em Mateus capítulo 5, do versículo 1 em diante, ele vai ensinar nesse sermão do monte, falando sobre o reino. Ele vai falar sobre o amor, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. É Jesus, o Rei Jesus,
falando do reino. Ninguém mais poderoso e com mais autoridade para falar, para a gente ler aqui e falar assim: o rei me ensinou dessa maneira. Sobre o que ele vai falar? Sobre o perdão, sobre a pureza de coração, sobre o nosso amor, sobre pecado, sobre misericórdia, sobre justiça, sobre pureza. E ele vai falar coisas que atingem muito além da nossa materialidade. E nesse sermão ele vai chegar falando das bem-aventuranças. Nós temos os dons de Deus, presentes de Deus para edificarmos a igreja e uns aos outros, e nós cremos nisso, dons de língua, profecia, servir, entre vários outros dons. Nós temos o fruto do Espírito, que vem do nosso relacionamento com Deus, que nos traz mansidão, que nos traz paz, que nos traz alegria e que testifica o quanto nós temos nos relacionado e que causa indignação em que não tem esse Jesus que nós temos, por olhar muitas vezes os nossos sorrisos e a nossa confiança no meio de lutas, e a maior delas que é a morte, onde Jesus venceu. Enterro de crente, só com crente chega a ser alegre, irmão, porque a gente sente a dor da separação, mas a alegria da salvação. Então isso é sobrenatural. E aí ele vem falar das bem-aventuranças. Elas não são recompensas, porque o reino é feito de graça, mas elas são consequências daquele que se submete ao rei e que vai viver nesse reino que Jesus está falando. Jesus que na plenitude dos tempos vem ensinar isso. Em contrapartida, e aonde nós vamos usar a construção, vai ser aqui no Sermão do Monte. Em contrapartida, capítulo 23 de Mateus, cada versículo que nós lemos eu vou ler, então não vou ler o texto inteiro para não ficar muito longo, mas só para a gente entender esse paradoxo. Capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 13, Jesus vai falar dos ais, das incompreensões do ser humano, dos equívocos, do que a gente não deveria fazer. E nesse trecho de Mateus 23, de 13 em diante, onde ele vai falar dos ais, ele vai se dirigir especialmente a um grupo de pessoas que existia naquela época, existe hoje e vai existir até a volta de Jesus. Um grupo que é pior muitas vezes do que o ataque do inimigo, porque ele está do nosso lado, mas que ele impede com que a gente viva um verdadeiro cristianismo. É aquele grupo onde ele quer honra, aquele grupo religioso, e ele está falando ali para os fariseus, onde era um grupo que eles tinham muita paciência com si mesmo, mas não tinha paciência com a pessoa que estava ao lado, quando na verdade a gente tem que ter paciência com o que está ao lado e ser rigorosos com nós. Era um grupo que queria microfone, que queria palco, que queria aparecer. Os fariseus, hipócritas, como ele fala, atores, mascarados, os escribas. Então ele vai falar com esse grupo aí, ele vai falar: ai de vocês, e ele vai trazer exatamente o paradoxo entre você viver Cristo internamente e viver Cristo externamente. Então ele vai falar desse povo religioso e esse paralelo perfeito que nós vamos ver que a palavra nos dá, do que a religiosidade nos tira e do que o amor a Deus, do que as bem-aventuranças nos traz. No versículo, Mateus capítulo 5, no versículo 3, vai ser a primeira bem-aventurança. Ele vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, começando aqui esse paralelo, ele vem falar que felizes são os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Pobres de espírito, aliás, deu origem à linhagem dentro da religião cristã, de voto de pobreza. Mas esse pobres de espírito não tem a ver com a pobreza física ou material, ou nós abrirmos mãos dos bens. Até mesmo porque, como a gente fala aqui repetidamente, bênçãos materiais existem para cristãos, não cristãos, outras religiões, então isso não tem a ver com o Evangelho. E ele vem falar os pobres de espírito. Esses pobres de espírito que ele diz aqui são aquelas pessoas
Bem-aventurados os pobres de espírito, são aquelas pessoas que reconhecem a sua miserabilidade. A palavra pobres aqui, ela quer dizer miséria, a sua total possibilidade de acessar a Deus ou acessar ao reino dos céus, se não for através de Jesus. O reconhecimento da miserabilidade nossa em espírito é uma característica daqueles que vão ser salvos, daqueles que buscam a Deus, daqueles que se entregam a Deus, daqueles que falam: eu não consigo, se não for Deus, não é possível, se não for através de Jesus, não é possível. Os pobres de espírito são aqueles que, por mais que conheçam outras filosofias, que acreditam a força humana, as obras humanas, o reconhecimento humano, a tradição humana, da onde veio, a gente reconhece, não tem como, se não for através de Jesus. Eu não consigo, o meu espírito é pobre, não é obras, não é tradição. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10 vai falar disso. Eu preciso de Jesus. Ele vai colocar ali que nós não somos salvos por obra, mas por graça, em contrapartida ao orgulho espiritual, ao orgulho que muitas vezes nos leva a achar que nós podemos fazer alguma coisa, enquanto a miserabilidade espiritual, ela vai falar assim: eu preciso de Jesus. O orgulho espiritual, ele começa a falar assim: eu sou precioso de Jesus, a igreja me ama, se eu não for, não vai ser o mesmo culto, eu sou precioso demais, eu preciso ter um lugar, eu preciso ter um cargo, eu preciso aparecer, eu sou precioso, eu me formei, eu fiz, e se torna, o evangelho, não, nós somos miseráveis, e a promessa disso, a promessa para aqueles que reconhecem essa pobreza de espírito, herdarão o reino dos céus. Ele não fala que você herdará no futuro, ele fala, porque deles é o reino dos céus, já é aqui na terra, ele é, e Jesus fala, o reino dos céus já está entre vocês. Nós vivemos aqui, quando a gente reconhece essa pobreza, já sendo cidadãos do céu, mas ainda morando aqui na terra, porque aqui nós já vivemos o reino dos céus, esse reino de amor, esse reino de alegria, esse reino de paz, essa eternidade que começa aqui, nós já passamos a ser cidadãos dos céus, e isso é o que a palavra fala, pelo texto que está aqui, quando Jesus fala que nós já vivemos e o reino dos céus está entre nós. A grande questão, pontuando para concluir essa primeira introdução aqui desse versículo, é que nós não temos conseguido ver quem são os cidadãos dos céus, porque eles estão igual aos cidadãos do mundo. Meu irmão, eu vou falar mais uma vez aqui, crente tem que ser estranho, tem que se vestir estranho, tem que falar estranho, e não só isso, mas ele tem que testificar que quando um está chorando, ele tem alegria no Senhor. Quando a gente está muito igual ao mundo, tem alguma coisa que precisa mudar, e não é trazendo o mundo para dentro da igreja, e eu não estou falando de um monte de coisa que é legal e é boa, e pode trazer, e não é pecado, não é para discutir perfumarias, mas para discutir a essência. Quando a gente sai, a pessoa tem que entrar no elevador, e pelo jeito que você falou bom dia, Deus te abençoe, Jesus te abençoe, ela fala assim, eu não vou chamar essa pessoa para sentar comigo e tomar uma bebida, porque ele é crente. É isso. Mas não vamos falar de bebida porque, deixa para lá. As coisas vão entrando na igreja, a gente vai ficando parecido, igual ao mundo. E às vezes até pior, hein? Mas glória a Deus, estou falando da palavra. Vamos voltar. Mateus capítulo 23, o primeiro ai que o Senhor vai dar. Mateus capítulo 23, versículo 13. Eu vou ler com vocês, para que a gente possa ter o entendimento necessário da palavra. Mateus capítulo 23, versículo 13. Vai dizer assim, esse primeiro ponto é o ponto em contrapartida com a primeira bem-aventurança, que herdarão o reino, é deles o reino de Deus, o reino dos céus. Versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês
fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Meu irmão, olha que crueldade que é a religiosidade. E não sou eu que estou falando, é Jesus, e hoje nós temos isso. Ele vem falar que os escribas, a religiosidade, os fariseus fecham o reino dos céus. Por que eles fecham o reino dos céus? Por que a religiosidade nos impede de entrar no céu? Porque ela quer acreditar ao humano, ao sacerdote, ao pastor, ao evangelista, ao profeta, ao irmão que ora bem, à irmã que ora bem, o reino dos céus. E o reino dos céus é graça, é através de Jesus. Ele quer falar da tradição, ele quer mostrar que ele que ajuda, que é ele quem vai. Não é ele. E a palavra, ela é perfeita, ela vai falar que ele fecha, porque o esforço humano não abre porta nenhuma. O esforço humano, ele nos distancia, e a palavra fala que ele exatamente não é por obras, para mostrar que não há esforço humano que nos pode abrir as portas do céu, é só a graça. E aí ele vai falar que eles, além de fecharem, não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Como é que é mais ou menos na prática? Eu falo bonito, eu prego, eu prometo a vitória, e às vezes coisas que são da Bíblia, mas não com o intuito do céu, não com o intuito da conversão, não com o intuito da salvação, e a gente fica nessa coisa rasa, com os tornozelos ali no mar, tendo uma profundidade gigantesca para a gente mergulhar em espírito, mas a gente fica só no você é lindo, você pode, você vai, recebe a vitória, a vida é boa, você não vai ter sofrimento. E meu irmão, como eu falei no começo, para chegar aqui essa manhã, teve gente que perdeu o horário, gente que estava saindo, o cachorro fez xixi no lugar errado, a criança teve que trocar a fralda, o marido esqueceu a chave, não, quem esquece a chave é a esposa, a esposa esqueceu a chave, o marido esqueceu o celular. Então a vida é assim, a vida é de pequenas batalhas, grandes batalhas, mas o que ele promete é o seguinte: segue, primeiro porque eu te dou força, segundo porque o teu galardão, a tua vitória está no céu. Aqui é muito pouco, aqui é muito rápido. Salve pessoas, saqueie o inferno, povoe o céu, e ele nos dá força para cada um que está aqui, de trazer pessoas, não para uma igreja, não para uma organização, mas para um organismo vivo que chora, porque quando a gente bate o corpo dói, a gente chora, e se não bate em mim, mas bate no meu irmão, eu choro. E aí vamos passar então para o próximo versículo, que fala, Mateus capítulo 5, versículo 4, felizes os que choram, felizes os que choram. O reino e a palavra de Deus é loucura para quem não tem o Espírito Santo, e para você entender, você tem que ter o Espírito Santo habitando aqui. E quem sabe, se você nunca fez essa oração hoje, você faz no final do culto, para que ele venha e você entenda esse mistério muito mais misterioso do que falar em línguas, do que girar, do que, estou falando que tudo isso pode acontecer, não estou discutindo isso, mas o que é muito mais milagroso do que uma cura, do que uma perna crescer, que é você morrer e ter a vida eterna. E isso é o maior milagre de todos, e isso nos é dado por graça, e a nossa decisão é aqui, porque nós já estamos condenados, e é essa a nossa forma quando a gente nasce. Então aqueles que choram, e choram, irmão, é chorar. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor esfriará, mas na verdade o inimigo, ele é tão astuto, que mais do que o amor esfriar, e o amor vem esfriando, ele muda, ele faz com que a gente ame coisas que não devemos amar. Então ele, eu amo a minha esposa, eu amo minha família, eu amo meu emprego, não, ele está mandando você amar a Deus, e chorar pelo corpo de Deus. E quando a gente fala em chorar, a gente tem que ter alguma coisa, meu irmão. Olha, vocês sabem que eu oro a Deus para Ele quebrantar o meu coração, para que eu chore pelo sofredor. Jesus olhava, e antes da cura fala que Ele tinha grande compaixão. Irmão, eu faço umas orações, se eu contar para vocês, eu falo assim: Deus, eu me preparo, eu estudo, enfim, mas eu falo: Senhor, eu não quero me sentir capacitado, eu quero me sentir horrível, para quando eu for levar a mensagem, eu saber que se saiu alguma coisa de bom, foi o Senhor. Não adianta falar bonito, é muito melhor falar feio, mas atingir o Espírito, porque falar bonito, o cara nem crente precisa ser.
sabe? Então a gente tem que entender, esse chorar é chorar de coração, chorar pela dor, chorar de alegria, arrumar alguma coisa para chorar e entender que às vezes o meu choro, eu tenho meu choro, eu choro por ver uma sociedade corrompida ser um país extremamente cristão, e isso não tem sentido, porque se a gente tem mais de 50% de cristão, essa sociedade devia ser completamente diferente. E aí começa por nós homens, que muitas vezes, eu estou falando de mim, deixamos de fazer o que deveria ser feito dentro das nossas casas, e é das nossas casas que a mudança vai começar, é de mim que a mudança vai começar. E a gente muitas vezes chora e quer que as pessoas chorem os nossos choros. Eu choro por isso, o outro irmão chora porque não tem pessoas alcançadas no Amazonas, em Manaus, e ele vai ser lá missionário, ele chora, glória a Deus. O que eu não posso querer é que todo mundo chore pelo meu choro, ou ele querer, não, a igreja, cada um vai ter, mas tenha o seu choro, o choro doído, e não é birra, não é manha, não é um choro de criança que eu quero, é um choro de falar, não é possível, Deus, isso não me conforma. Porque se você fala que a gente vai ter paz na tribulação, eu tenho paz na tribulação, como é que esse povo não recebe essa paz? E a gente tem que chorar. Se você fala, você dá força para você se libertar do quê? Da bebida, do cigarro, do vício. Você me libertou. O irmão passa ali a vida inteira, cai e levanta, eu caí, hoje eu levantei. Não, ele te dá força. Não é sério, eu vou fazer uma polêmica, mas vou falar, vou fazer uma libertação, 50 dias, mano, você chega para Deus e fala, Senhor, eu ajoelhei, irmão, falei, Senhor, eu vou me batizar, eu fumo, pelo amor de Deus, não é certo isso. No outro dia eu não fumava, e Deus tirou com a mão, se Ele fez comigo, eu não sou especial. Tem aqui testemunho de quem se drogava, tem aqui testemunho de quem tem ciúmes, de quem bebia, de quem... Então, sabe, a gente tem que chorar, e o nosso choro às vezes não é o choro do outro, e o outro chora, a gente não tem que recriminar o choro dele, e nem ele tem que, sabe, e glória a Deus, a gente tem que incentivar isso aí, irmão, você está chorando, se eu puder te ajudar, eu vou ajudar, mas eu também estou com o meu choro aqui, e vamos junto, porque essa é a igreja. Porque eles serão consolados, nós vamos ser consolados, irmãos. O que me alegra é isso, o que me alegra é que eu não sei como vai ser, mas eu vou ser consolado, mas eu continuo lutando, eu continuo remando, eu continuo buscando fluir no rio que Deus nos dá de água viva, e que seja assim, para acelerar aqui, para a gente acabar. Mateus 23, vou ler com você também. Ai, em contrapartida, então, primeiro, cidadãos dos céus, vocês têm o reino dos céus. Em contrapartida, o ai da religiosidade, ele vem falar, fecha o reino dos céus, tira quem está entrando. Aqui ele fala assim, os que choram serão consolados, segundo a bem-aventurança, o consolo para aqueles que choram. E aí a gente vai ler Mateus 23, versículo 24. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Aqui é Jesus que está falando. Porque vocês devoram a casa das viúvas, vocês saqueiam as casas da viúva, vocês tomam os bens da viúva, depende da tradução. Vocês exploram as viúvas, os mais frágeis, aqueles que deveriam ser consolados. E para justificar, fazem longas orações. Irmão, a gente lê a Bíblia, era há 2.000 anos, há 4.000 anos, e hoje vai ser até Jesus voltar. Pessoa fazendo oração e prometendo bênção e pegando os bens dos mais fracos, isso vai ser a tônica até Jesus voltar. E ele vem falar, vocês sofrerão um juízo muito maior. O texto é autoexplicativo, né? Eles, ao invés de ajudar os mais fracos, saqueavam por interesses próprios. Isso é o que faz a religiosidade. Esta é a artimanha de Satanás, de fazer a gente estar dentro de um ambiente religioso, sem viver um verdadeiro evangelho. E aí, ele não vai ser consolado. O juízo para ele vai ser muito maior, porque ao que muito é dado, muito será cobrado. E mais, aquelas viúvas, ao invés de serem consoladas, aqueles frágeis, os estrangeiros, os pobres, os sofredores, o irmão que está do nosso lado, passando por uma luta que a gente nem imagina, então a gente tem que chegar perto, chorar o choro dele, consolar. Mas a religiosidade, além de não ajudar, ainda tira o consolo por interesses próprios, pessoais. E antes de entrar na conclusão e para encerrar, eu vou falar algo aqui que Deus tem falado comigo muito, e quem é mais perto tem ouvido eu falar isso. A igreja e Cristo não tem nada a ver com vontades pessoais. Nada. As nossas vontades pessoais são boas para a gente. Se eu fosse pregar aqui, talvez eu pregasse completamente diferente.
mas a minha vontade não importa nada. O que importa é a vontade de Deus. Então o que importa não é o que vai nos deixar confortável. O que importa é que crescer é desconfortável. Então a gente tem que submeter a vontade de Deus. As nossas vontades, elas têm que estar submetidas ao Espírito, para que elas não sejam feitas, mas sejam feitas à vontade de Deus. E aí, para Deus ser maravilhoso e perfeito como Ele é, Ele fala assim, os meus pensamentos são muito maiores que os seus, o meu desejo é de paz, de abundância, de prosperidade. Mas a gente quer a prosperidade, mas não quer a vontade dEle, que é a nossa. Aí fica nessa dicotomia, exatamente aqui. Então, eu não consolo e toma os bens, quando na verdade Ele promete, chora, você vai ser consolado. Então, para concluir esse primeiro, para falar de cidadãos, que o reino dos céus, que nós já vivemos, e para a gente orar no final, quem tem Jesus no coração, quem aceita Jesus, quem tem o Espírito Santo, quem tem a possibilidade espiritual de discernir e estar no reino dos céus, já é cidadão dos céus. Filipenses 3, 20 e 21, ele vai falar isso. Se nós somos cidadãos dos céus, está aqui a nossa lei, através de Jesus, Sermão do Monte, a principal, aquela que Ele dá para a gente ler, leia do 5 ao 7, converse, chama a gente, vamos falar sobre a Bíblia, e a nossa lei, o nosso direcionamento macro está aqui nesse sermão. E aí a palavra vai falar que como cidadão dos céus, 1 Pedro 2,11, então consequentemente nós somos estrangeiros. Se nós somos estrangeiros, imagina entrando aqui, um africano com as vestes dele, normais, fazendo um culto africano, ia ser estranho, não ia ser estranho? Ia ser legal, diferente, ia aguçar nossa curiosidade. Não precisa ser um africano, se entrar aqui um texano, um oriental, um gaúcho, já ia, sabe? Então, se nós somos cidadãos dos céus, nós não somos dessa terra. Então, nós somos estrangeiros. Então, nós somos estranhos, não quer dizer que nós somos chatos, é diferente. Você ser estranho gera curiosidade na pessoa. Como é que esse cara está feliz no meio da tribulação? Como é que esse cara nunca me cumprimentou e ele está puxando assunto e não tem interesse nenhum em mim? Como é que ele falou que orou por mim se ele nem me conhece? Às vezes Deus te dá uma revelação e você atinge aquela pessoa que até a gente fala, foi eu que falei isso? Você falou isso, que foi na minha vida, entrou aqui, e a pessoa começa a chorar. Então a gente é estranho, a gente não é chato, não, a gente é ousado, a gente é diferente, usado e ousado. E aí, 2 Coríntios 5,20 vai completar essa perfeição dessa dinâmica que hoje a gente está vendo como cidadãos do céu, estrangeiros então aqui na terra. Ele vai falar que além de tudo nós somos embaixadores de Cristo. Então nós estamos aqui representando o céu. O embaixador, ele defende no estrangeiro a terra da onde ele veio. Ele fala bem, ele cuida, ele divulga, ele zela, ele quer trazer pessoas, ele quer que as pessoas conheçam, e Deus nos dá poder sobrenatural para tudo isso. E quando a gente entende esse poder, todas as demais coisas serão acrescentadas, até mesmo porque elas virarão demais. E se eu morrer, fui salvo. E se eu perder, Deus deu, Deus tirou. Glória a Deus pelo Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela Tua presença nesse lugar, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Pai. Que em nome de Jesus, essa palavra traga um confronto amoroso ao nosso coração, Pai, enquanto cidadãos. Que cidadãos nós temos sido, Pai? O quanto nós temos sido diferente do que são aqueles cidadãos aqui deste mundo, Pai. Gera no nosso coração uma indignação para que a gente seja estrangeiros, assim, que as pessoas tenham interesse, Pai, em viver a nossa vida, que nós possamos ser embaixadores. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui que nunca pediu para que o Espírito Santo viesse morar e habitar no coração, para entender essas palavras que muitas vezes são tão loucura para quem não tem o Espírito Santo, Pai, traga o Espírito Santo, venha em nome de Jesus no coração. E se você nunca orou e nunca pediu para o Espírito Santo vir morar no seu coração,
coração através de Jesus e ter acesso a Deus, peça nessa manhã, peça para Deus, para que Ele venha fazer morada no seu coração. A palavra diz que se tua boca confessares que Jesus Cristo é o Salvador, e você crer de coração, você será salvo, e o Espírito Santo vem morar no seu coração. Então, se você fizer essa oração essa manhã, fale com a gente depois. Mas se você já é do Senhor, se você já é crente, que Deus traga uma indignação santa, para viver uma vida santa, para termos mais santos na igreja, porque santo quer dizer separado, e nós somos separados, porque nós somos amados por Deus. Que nós sejamos cidadãos do céu e tomamos posse dessa palavra de Deus, que a gente seja estrangeiro nessa terra tão cruel, e que nosso sorriso seja fácil, ainda que em meio às dificuldades, e que esse Pai maravilhoso permita e nos dê força de termos essa função espetacular, de sermos embaixadores de Cristo aqui na terra, e que a gente cumpra essa missão com maestria, com excelência e com zelo, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom e Deus nos ama, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.